A gente vai mudar agora um pouco de assunto. Em um intervalo de uma semana, o presidente Lula citou em discursos e entrevistas Fidel Castro, Nicolás Maduro, Hugo Chávez e Daniel Ortega, todos conhecidos por governarem países com regimes autoritários. As menções aconteceram entre os dias 29 de junho e 4 de julho, em diferentes situações, inclusive em eventos oficiais. A gente separou alguns trechos dessas citações e, para deixar claro, o presidente cita e não necessariamente defende os líderes. Vamos ver. Falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. Assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. O Chávez quis participar do Fórum de São Paulo e nós não deixamos. Nós não deixamos porque na época o Chávez tinha tentado dar um golpe na Venezuela e tinha havido caracaço na Venezuela, tinha morrido 300 pessoas, o Chávez tinha tentado dar um golpe e quando chegou em El Salvador, o Chávez quis participar, nós não deixamos o Chávez participar. Vamos a uma nova rodada aqui de análise, começando com a Janaína. Janaína, essas falas do presidente Lula, elas foram usadas como munição nas redes sociais durante várias semanas pelo público de direita. Como é que você avalia isso? Gente, eu acho que é um reforço a tudo que eu estou dizendo aqui. O Congresso Nacional vai dar mais poderes para uma pessoa que foi eleita, está no poder, merece todo o respeito, mas que tem esta cabeça. Ninguém está comprando embrulhado. Esta semana, na Nicarágua, que é ali, o presidente falou com clareza ali, apoiada pelo presidente, ele é amigo do Ortega, um religioso que estava preso, condenado a 26 anos, foi libertado sob a condição de deixar o seu país, como outros tantos religiosos fizeram, a mando do governo ditatorial. Como ele se nega a deixar o seu país, salvo sob ordem do Papa, ele voltou para a prisão. Nesta mesma semana, freiras brasileiras tiveram que sair da Nicarágua, abandonar as suas missões, por determinação do governo central. Então, o presidente, nesse aspecto, está sendo muito transparente. Ele está sendo honesto com relação ao que ele pensa. Só que o que ele pensa, vai ao encontro, ou seja, vai no sentido do autoritarismo. E o Congresso Nacional, na noite de hoje, vai dar mais poderes para um governante com esta mentalidade. É impossível fazer uma análise dissociada. Compreende? Isso é teoria da conspiração, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, nós precisamos analisar o contexto. Esta é a mentalidade do presidente, ele não está enganando ninguém. E nesse aspecto é louvável, porque é melhor que o presidente fale com clareza o que ele pensa para que nós possamos dialogar e nos prevenir. Como é que pode o Congresso Nacional, diante dessas falas, entregar mais poderes para o presidente da República? Abrir mão do seu poder de legislar sobre os recursos que são tão importantes? Então, é uma matéria que até vem corroborar as preocupações que eu tenho apresentado aqui desde o início do nosso programa. Magno? Eu discordo da Janaína sobre a PEC 45 dar mais poderes para o presidente da República. Se fosse assim, Bolsonaro tinha todos os interesses, imagino, não prezar pela distribuição de poder, com as fotos dos ditadores às suas costas em seu gabinete. Bolsonaro certamente gostaria de ter mais poder e mais centralização. Entretanto, não topou tocar a PEC 45. A PEC 45 é de 2019. O que há nesse momento é uma mistura, e aí, desculpa, Janaína, eu discordo, há uma mistura de dois temas diferentes. A PEC 45 organiza o sistema tributário brasileiro. Lula gosta de ditadores de esquerda. São duas verdades que podem conviver juntos. É uma pena que nós estejamos aqui por mais um mandato presidencial, por mais uma legislatura do parlamento, falando sobre presidentes brasileiros que adoram ditadores.
na legislatura passada, no mandato passado, nós passamos a vergonha de Bolsonaro ir ao Chile elogiar Pinochet. E agora nós temos repetidamente Lula elogiando os seus amigos ditadores. Lula se colocou como a última cartada da democracia quando concorria contra Jair Bolsonaro. Agora ele se lembra que é amigo de Hugo Chávez, que é amigo de Fidel Castro, que não há um conflito, vale dizer, não há um conflito entre igreja e governo ditatorial na Nicarágua, como não havia conflito entre igreja e a ditadura militar brasileira. Não havia conflito entre os músicos tropicalistas brasileiros e a ditadura militar brasileira. Existia músicos no exílio. Não há conflito entre a ditadura da Nicarágua e a igreja da Nicarágua. Há religiosos no exílio. Lula precisa ser cobrado sobre suas atitudes vergonhosas em defesa dos seus amigos. É louvável que defendamos nossos amigos, mas Lula não está defendendo um amigo comum. Ele está defendendo Fidel Castro, Hugo Chávez, está defendendo Daniel Ortega, e a sociedade precisa cobrar. Nessa semana saiu uma notícia que mostra que a defesa de ditadores machuca Lula, inclusive junto a seus apoiadores que se identificam como de esquerda. Lula está fazendo uma ação voluntariosa em defesa de seus amigos, contrária não apenas à figura que um país democrático espera de seu governante, mas contrário até aos seus interesses políticos imediatos. É lamentável e é difícil de entender no ano de 2023. Tainá, essas declarações alimentam ainda mais e repercutem nas redes sociais e muito, né? Muito, muito. É o que você falou, é munição para a oposição e desnecessário. A gente também, novamente, voltando em conversas que eu tive aqui essa semana com os nossos convidados e comentaristas, Leandro, a gente leva essa demanda, esse questionamento ao entorno do presidente Lula e o que a gente ouve é algo inacreditável. Ninguém consegue convencer o presidente Lula de abandonar esse discurso de defesa de ditadores, né? O caso da Venezuela, por exemplo, frequentemente nós questionamos a comunicação do presidente porque ele insiste nessa defesa. E o que a gente ouve de retorno ele não vai deixar de falar, ele vai continuar falando. Não tem quem faça Lula deixar de falar ou defender a Venezuela. E o que a gente viu na recepção do Maduro é que pior, não é só falar da Venezuela ou falar das relações comerciais que o Brasil tem com a Venezuela, é defender Nicolás Maduro e recebê-lo no Brasil com toda pompa e circunstância. Isso é muito ruim para a nossa imagem. E o reflexo disso a gente já está vendo em países próximos aliados. A fala do Lacadepol essa semana, cobrando Lula de um posicionamento claro de condenação a esse tipo de ditadura. Então, o presidente Lula, ele tem razão quando ele fala que é preciso, que não dá para isolar. Ok, não dá para isolar, mas não precisa sair a público e defender. E mais um ponto, Leandro, o presidente Lula precisa se lembrar. Ele foi eleito com a defesa e o apoio de vários outros partidos, de centro principalmente, que o levaram a esse terceiro mandato, que não gostam de nenhum desses ditadores. Então, para fazer jus ao que ele vendeu na campanha, ele precisa abandonar esse discurso. Isso reforça ainda mais o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Janaína? Sim, mas não é só dele, né? Porque, por exemplo, na própria denúncia do impeachment, em face da ex-presidente Dilma, eu já narrei essas alianças, essa proximidade, os recursos que foram enviados para as ditaduras amigas, em grande medida por meio de pagamento de obras, financiamento de obras, por meio também do BNDES. Então, não é um discurso só do presidente Bolsonaro, é um discurso também. Mas ele vem antes do governo Bolsonaro, porque ele é um discurso que tem a ver com os fatos, ou seja, as críticas esse ideário, né, essa ideologia do presidente Lula, ela tem a ver com os fatos. Não é o que nós queremos para o Brasil, não é o que nós queremos para a América Latina. E não me parece inteligente querer concentrar mais poderes na União. No que concerne à reforma tributária, essa reforma, pelo menos como apresentada nos últimos textos, não creio que tenha havido mudanças neste aspecto, ela vai na contramão do que o ministro Guedes queria.
que o ministro Guedes dizia, mais Brasil, menos Brasília. A ideia era de fortalecimento das pontas e não de concentração no centro. Mas ele considerou embarcar na PEC 45 por um tempo. É que o Baleia Rossi concorreu contra o Arthur Lira, o clima político ali para apoiar a PEC 45 de autoria do Baleia Rossi não estava muito bom. Mas Guedes chegou a considerar a PEC 45, perdeu uma oportunidade, na minha visão. Então, mas o problema é que foram vários textos, entendeu? Esse texto, ele é muito centralizador. Vamos ouvir o João? Ele está sem áudio. Problema de áudio aqui. Daqui a pouco. Ou não? Agora Daqui sim. Ok, agora sim. Então, Fique à vontade. Desculpa, eu não tô te ouvindo. Mas eu gostaria de falar um pouco dessa questão do Lula. Posso? Claro, fique à Precisando de vontade. Sinal. Desculpa que eu estou sem o retorno, viu, Leandro? Ok. Enfim. Pode seguir. Obrigado. Assim, é vergonhoso. Assim, esse discurso do presidente da República do Brasil não é só uma defesa, é um elogio de ditaduras. E mostra, sim, não adianta querer dizer, não, mas essa é parte internacional do Lula, isso não tem nada a ver. Não, isso está no âmago, né, do espírito democrático, da questão moral, do compromisso com a liberdade, com a democracia. Nós estamos falando aí de regimes ditatoriais, violentos, já morreram pessoas, tem pessoas presas por discordarem politicamente desses regimes. Então, isso realmente é um fator, sim, preocupante, muito preocupante, em relação ao presidente da República, em relação ao PT, ao seu compromisso com a democracia. Como vocês disseram aí também, é um problema grave. Nós temos aí 2 governos sucessivos que veem a democracia de uma maneira, como disse o presidente Lula, muito relativa, muito oportunista. Então, isso é complicado. Agora, eu não associo isso à reforma tributária. A reforma tributária é uma reforma do país. E eu não me preocuparia tanto com essa questão de muito poder, de aumentar a carga tributária, porque a história mostra que aumenta a carga tributária de uma maneira excessiva, de uma maneira injusta, de uma maneira que sai do normal. Esses governos estão dando tiro contra o próprio pé. Temos aí na história vários casos de governos que tentaram aumentar a carga tributária de várias maneiras e se deram muito mal. Então, eu não vejo isso como um risco grande em relação. Agora, a questão democrática, sim, é muito preocupante e tem que ter a nossa atenção e nosso alerta permanente. Ok, Janaína, quer comentar algo? Não. Ok. Tainá? Magno? Ok.